Qual que é a diferença, gente? Nós mulheres, as mulheres fracas, elas falam, elas conversam sobre debilidades, sobre desleixos, sobre apatias, sobre acomodações, né? Elas se deixam diluir pelas contrariedades. Essa tendência, né, habitual que as mulheres têm, e que o ser humano também tem, né? Não só as mulheres, os homens também, mas assim, de resvalar para o mais cômodo, né? Substituindo o melhor para aquilo que é o mais fácil. Dessa inclinação de ficar sempre à mercê da opinião alheia, de pensar o que, é que as pessoas vão falar dela, de deslizar, gente, sempre para o sentimentalismo, né? Sempre para as depressões. Então, esse tipo de mulher, essa mulher fraca, ela, a qualquer momento, gente, ela é julgada para a valeta da vida, né? E outra coisa, as mulheres fracas, parece que a vida não flui, elas permanecem estancadas, já observaram, né? Como um charco, exatamente como o barro, né? Diante de qualquer obstáculo, o barro, depois que ele seca, ele fica duro, ele não flui, né? Estanca ali. Então, as mulheres fracas são assim, né? E eu pergunto para vocês, quem de vocês não conhece uma mulher assim? Quem de vocês não conhece aquela amiga ou aquela pessoa, né, que quando você encontra, conversa no telefone, ela só fala de lamentação, ela fala de queixume, ela fala das justificativas, por que ela não foi no compromisso, por que ela faltou ao encontro com você. Ela é aquela pessoa que desmarca tudo, né, em cima da hora, porque tá com dor de cabeça, porque não acordou bem, porque não dormiu bem, sabe? Então, tudo tem uma justificativa, tudo tem um queixume, tudo tem uma exaltação daquele incômodo que ela está sentindo, né? Como se ela colocasse a todo tempo um holofote nas dores dela, sabe? Nas indisposições que ela tem, né? Agora, ao contrário, gente, as mulheres fortes, elas são aquele cântico à resistência, sabe? Assim, elas mantêm firmes o contorno da personalidade delas no meio de vários antagonismos. Das oposições, elas são fiéis, eu diria. Elas são fiéis aos seus princípios, elas são fiéis aos seus objetivos, elas são fiéis aos ambientes adversos. Elas não perdem, gente, a própria identidade, né? Quando elas enfrentam essas marés contrárias, da opinião pública, principalmente. As turbulências da vida, gente, não derrubam essas mulheres fortes, né? Muito ao contrário, elas fazem ressaltar ainda mais a fortaleza que elas trazem. Não é à toa que o Evangelho compara a vida dos homens fracos e dos fortes como aqueles homens que edificam a casa sobre a areia fofa, né, e inconsistente, e daqueles homens que edificam sobre a rocha, né, a rocha segura, aquela rocha firme. Então, a pergunta que eu faço para cada um de vocês é essa: a que classe de mulheres vocês pertencem? Né? Vocês pertencem à classe de mulheres que são firmes como a rocha, ou à classe de mulheres que são inconsistentes como o barro? Fica essa pergunta, porque o que eu vou ensinar para vocês aqui agora, né? Primeiro eu vou linkar o que é a fortaleza, e vou linkar para vocês o que impede uma mulher de ser forte, de alcançar essa fortaleza, e qual que é o caminho que a gente precisa seguir para alcançar essa fortaleza. Então, olha só, meninas, nós precisamos dessa estrutura sólida, tá? Que chamamos de fortaleza, para ultrapassar as incompreensões que nós vamos passar durante a vida, as injustiças, as infidelidades, as crises existenciais, né? Os fracassos que nós vamos enfrentar ao longo da vida. A gente precisa dessa fortaleza. E de forma especial, a gente tem que ter uma grande firmeza, gente, de ânimo para enfrentar o quê? A dor, a separação dos entes queridos, né? A doença e, sobretudo, a perspectiva da morte, tá? Não há dúvida, gente, que se faltar essa virtude da fortaleza, a personalidade humana se desintegra. Porque nós vamos passar por tudo isso que eu falei. Algumas pessoas em um nível maior, outros menor, né? A morte vai visitar a nossa casa algumas vezes, vai nos levar às pessoas que mais amamos, né? A morte pode, inclusive, nos levar antes do tempo, né? Uma doença que se arrasta há anos e vai sendo uma morte diária, pouco a pouco. Então, se a gente não tiver a virtude da fortaleza, a nossa personalidade não consegue, ela sucumbe, né? Mas que virtude é essa? Vamos entender primeiro que virtude é essa tão necessária que fica aqui, ó. É a virtude do irascível, que fica nessa região do tórax. Na última aula nós compreendemos que Platão já dividiu as virtudes o seguinte: a virtude que fica aqui na cabeça, né, a razão, é a virtude da prudência, tá? Essa virtude que é a força, que move a nossa vontade, é a virtude da fortaleza, é a força irascível, né, que nós trazemos. E a virtude que fica aqui no ventre, no baixo ventre, é a virtude da concupiscência, né, que é a temperança que nós veremos na última aula de novembro, tá?